agora já deve estar gravando. Oh, glória! Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel 16. Glória a Deus. Pode dar glória, meu querido. Glória a Deus. É um dia muito especial para nós, né? O dia de hoje, né? Tudo é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Eita, agora achou 1 Samuel 16? Oh, glória, olha o que está escrito aí. Vou ler o prefácio para você entender melhor. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Oh, glória, hein? Vai ser forte o mistério de hoje, né? Muito forte, né? Pega ali para mim, irmão. Pega lá, presbítero Aldemir, eu confundo. Pega o Aldilson. Glória a Deus. Agora vem cá, irmã Karine, em nome de Jesus. Vem cá que o mistério hoje é contigo. Glória a Deus. Isso, pode ficar de frente para lá. Olha lá. Ah, meu Deus, é forte. Porque assim te diz o Senhor dos Exércitos, que a partir de hoje você vai ser consagrada diaconisa no ministério do Deus disse assim: derrama o óleo da consagração, derrama sobre ela o azeite do Senhor. Segura aqui, presbítero Edmar. Edmar não, presbítero Aldemir. Meu Deus, vai lá. É forte. Meu Deus. A partir de hoje, que dia que é hoje? 26 de julho. Hoje é 26 de 7 de 2026. Então, às 20 horas 42 minutos, irmã Karen, Deus te consagra, diaconiza neste ministério. Estenda tuas mãos para cá em nome de Jesus Cristo. Está consagrada a diaconisa. Receba dos céus uma porção dobrada do Senhor dos Exércitos. E já te põe-te de pé, porque é você que vai trazer hoje a palavra que vem do céu para cada um de nós. A unção desse
Glória a Deus. Quero cumprimentar novamente a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje o pastor pegou de surpresa todo mundo, porque nem para pregar eu desconfiava, mas eu achava que ia ser outra pessoa. Mas glória a Deus. A gente sabe que o obreiro do Senhor tem que andar sempre preparado, então eu pedi ao Senhor uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amada igreja, se quiser abrir para acompanhar a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, verso 21. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler do versículo 21 até o 24, depois a gente vai lá para o 35, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Marcos, capítulo 5, verso 21, fala da filha de Jairo no prefácio e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus para outra banda, passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora o versículo 35. E estando ele ainda falando, e chegando alguns dos principais da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se com grande espanto, e mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Só até aqui, a amada igreja, pode se sentar, amém? Meus irmãos, esse capítulo do verso 21 ao 43, ele é muito forte, porque vai dizer que Jesus, vindo de uma banda do mar, no barco, a palavra do Senhor diz que uma multidão apertava o Senhor Jesus. A gente sabe, mediante a Bíblia, que onde Jesus passava, uma multidão acompanhava Jesus. A gente sabe que logo abaixo desse texto vai falar da mulher do fluxo de sangue. A gente sabe, através da Bíblia Sagrada, que a multidão apertava o Senhor Jesus enquanto ele andava. E a mulher do fluxo de sangue, que também estava juntamente ali com os discípulos e aquela multidão, ela colocou em seu coração que somente se ela tocasse a orla do manto do Senhor, ela seria curada. E nós sabemos que Jesus disse para ela, a Bíblia vai dizer que o Senhor para e começa a perguntar: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E o que é virtude? Poder. A Bíblia diz que quando o Senhor para e começa a procurar quem o tocou, a mulher do fluxo de sangue diz: sou eu, Senhor, que o toquei. Mas o que eu quero enfatizar não é a mulher do fluxo de sangue, mas sim a filha de Jairo. Mas introduzindo o texto, quando ela é curada instantaneamente, o Senhor diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e curada seja deste mal. A Bíblia diz que Jairo acompanhava Jesus porque Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. Mas teve um milagre no caminho, porque uma mulher teve fé que somente tocando na roupa do Senhor Jesus, somente na borda ela seria curada. E a Bíblia diz que eles continuavam andando até vir um homem dizendo: a sua filha Jairo já está morta. Não perturba mais o mestre, não perturba mais o Senhor.
Mas o interessante é que Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer: crê somente. Somente crê. Eu imagino pelos olhos da fé Jesus dizendo para Jairo: Jairo, continua crendo, porque é através da fé que eu opero. A mulher do fluxo de sangue não foi curada por imposição de mão. A palavra diz que o Senhor olhou para ela e disse que a tua fé te salvou. A fé daquela mulher era tão grande que somente tocando na borda do manto do Senhor ela sabia que seria curada. Então quando aquele homem traz aquela notícia triste que a filha de Jairo já estava morta, Jesus olha para Jairo e diz: crê somente. Porque o Jairo tinha que ter fé para o milagre operar. Porque se a pessoa não tiver fé, se a pessoa for incrédula, o milagre não acontece. Como o Senhor vai operar num coração que ele é incrédulo? A palavra do Senhor diz que eles continuaram indo. Mas o interessante também, que me chama muita atenção nesse texto, é que Jesus agora, depois que ele diz para Jairo: crê somente, Jesus agora ele vai começar a funilar as pessoas. No começo era uma multidão, mas agora ele vai separar 3 homens, Pedro, Tiago e João, porque ele queria aqueles que criam para ver o milagre, para presenciar o milagre. A palavra diz que o Senhor separou Pedro, Tiago e João e foi até a casa de Jairo. Chegando lá, ele viu um povo que estava chorando e pranteando, porque a menina, eles achavam que estava morta. Mas quando o Senhor Jesus chegou ali, chegou vida. Mas aquele povo que estava na casa de Jairo não entendia. Então quando Jesus diz: por que choras? A menina não está morta, mas dorme. O povo incrédulo começou a rir, porque não cria que a menina poderia ressuscitar. Não cria que ela poderia somente estar dormindo. Então a palavra do Senhor diz que tirou todos para fora. Por quê? Porque ali tinha incrédulos. E o Senhor não opera no meio onde tem a incredulidade. A palavra diz que ele fechou, que mandou o povo sair da casa e tomou somente aqueles que estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João, a mãe da menina e o pai da menina. A Bíblia diz que eles foram até onde a menina estava deitada. E Jesus deu uma ordem, dizendo: Talita cumi, menina, levanta e anda. Aquela menina, ela se levantou e o povo teve um grande espanto, a Bíblia diz, porque o povo não estava, eles sabiam o que Jesus poderia fazer, mas se espantavam do tamanho do poder do Senhor. O que o Senhor me tocou para trazer para a amada igreja hoje, eu não tinha palavra. Eu falei para meu esposo, eu falei assim: eu não tenho palavra, se o pastor colocar eu para pregar, eu não tenho palavra, mas eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê uma palavra, porque não somos nós que escolhemos a palavra, mas é Deus que dá a palavra. O Senhor me trouxe até Jairo, porque Jairo teve que crer. Ele teve que crer que enquanto ele estava indo buscar a ressurreição, que é Jesus Cristo, o milagre que era o Senhor Jesus Cristo, ele tinha que ter fé para crer no milagre. Ele teve que continuar crendo quando aquele homem disse à filha dele que estava morta. Ele continuou crendo, caminhando com Jesus, sabendo que Jesus poderia chegar lá e ressuscitar a filha dele. E o Senhor me fez passear em alguns capítulos na Bíblia. Quero que a amada igreja abra lá em Mateus 13, 54. Mateus capítulo 13, verso 54. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Mateus 13, 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que maravilhavam-se e diziam: de onde veio essa sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus não está limitado, o poder de Deus não está limitado. Mas eu percebo que Jesus, ele não opera onde a pessoa incrédula, aonde tem pessoas que não creem que ele pode curar. Porque é admirável, mas existe na igreja pessoas que vêm para a igreja, mas não creem que Jesus pode curar. Pessoas que vêm para a igreja, mas não creem que Jesus pode libertar. Pessoas que vêm para a igreja, mas não creem que Jesus pode abrir a porta. São pessoas que são incrédulas, meus irmãos. E a Bíblia diz que ali o Jesus não operou maravilhas por causa da incredulidade deles.
Se Jesus quisesse operar, ele poderia operar, mas ele não operou porque ali tinha pessoas incrédulas. E o que é incredulidade? É o contrário da fé. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É fé. É eu e você ter fé. Nós não vimos o Senhor Jesus pisando na terra e levando as nossas feridas, as nossas dores e doenças, mas nós cremos que Ele pisou. Nós não vimos Jesus ressuscitando, saindo do sepulcro, mas nós cremos que Ele ressuscitou. Isso é fé. Nós não vimos Jesus subindo ao alto dos céus, como os seus discípulos e os anjos, mas nós cremos, isso é fé. Mas tem aqueles que não creem, tem aqueles que são incrédulos, que sabem que Jesus pode, mas não tem fé para crer que Ele vai fazer. Quero levar a Madre Igreja em Marcos 9:14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Deus deixa louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Quem achou, diga amém. Amém. O prefácio diz: o jovem lunático. Vou ler todo o capítulo para a Madre Igreja entender. E quando se aproximou os discípulos, viu ao redor uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que discuti com eles? E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas tu pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, corria e repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entres mais. Só até aqui, amada igreja. Repara que no texto o Senhor vai dizer que se tu crê, tudo pode para aquele que crê. E o pai daquele menino vai dizer: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Quando Jesus diz: se tu crê, tudo pode para aquele que crê, o Senhor está dizendo que acontece pela fé da pessoa. Jesus pode derramar o poder dele naquele que crê, e no que não crê pode, porque ele não é um Deus limitado, mas ele quer que nós tenha fé, crê nele, que o nosso coração tenha fé para crer que ele pode libertar, que ele pode salvar, que ele pode curar, que ele pode mudar. Jesus, ele me lembrou que o pastor que pregou aqui disse: Jesus, ele observava o ambiente para operar. E realmente, se a gente for ler a Bíblia, ele observava que onde tinha incrédulos ele não operava, mas aqueles que tinham fé, ali acontecia um milagre. Repara que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada pela fé dela. E Jairo também, pela fé que ele tinha, a filha dele conseguiu ser revivida através do poder de Jesus Cristo. Meus irmãos, é estranho dizer, mas no meio da igreja tem incrédulos. A palavra do Senhor diz que Jesus separou 12 discípulos, mas no meio deles tinha um incrédulo, era Tomé. A palavra do Senhor vai dizer que numa certa vez o Senhor deu uma missão para os 12, para eles saírem pregando e expulsando os espíritos imundos. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles voltam, eles estão alegres, dizendo para o Senhor: Mestre, os espíritos imundos se submetem a nós. Eles estavam alegres porque os espíritos, os demônios submetiam a
E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus olhou para eles e disse: não alegreis porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas alegrei porque o vosso nome está no livro da vida. Meus irmãos, você acha que Tomé não estava lá? Você acha que Tomé não estava nessa missão? Você acha que Tomé não estava repreendendo demônios no nome de Jesus? Tomé estava lá quando o coxo, quando o paralítico do tanque de Betesda levantou. Tomé estava lá não estava quando a filha de Jairo levantou, mas Tomé estava no meio da multidão quando a mulher do fluxo de sangue disse que ela foi curada instantaneamente. Tomé estava no meio onde estava acontecendo os milagres, mas Tomé foi incrédulo. Quando as mulheres viram e disse: o Senhor Jesus ressuscitou. A palavra do Senhor vai dizer que Tomé disse: eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Tomé andou com Jesus, viu os milagres, sentiu a presença, teve a autoridade do nome de Jesus sobre ele, mas ele foi incrédulo, meus irmãos. Ele foi incrédulo, e quando Jesus apareceu para ele, disse: agora crês, Tomé? E perguntou se ele também queria colocar o dedo onde estava o buraco nas mãos. Meus irmãos, onde está a incredulidade, o poder do Senhor não opera. Não opera. Algo que me chama também muita atenção é que o Senhor, Ele operava onde tinha fé, onde as pessoas criam nele. E a certa vez onde eu li, ele estava em Nazaré. E onde era Nazaré? A cidade dele. E eles estavam lá enquanto ele estava pregando, porque a palavra do Senhor diz que onde o Senhor pregava, as pessoas se maravilhavam, porque ele pregava diferente dos fariseus e dos escribas. Ele pregava com autoridade, ele pregava com poder. A palavra do Senhor diz que ele estava em Nazaré e o povo olhou para ele e disse: mas esse não é Jesus? Talvez pelos olhos da fé eu até imagino, não era esse que corria até certo tempo brincando? Não é esse que trabalhava com seu pai? Não é esse aqui que está a sua família? Meus irmãos, a palavra diz que o povo de Nazaré, quem morava em Nazaré, era tido como nada, como ninguém. Mas Jesus foi lá em Nazaré para operar maravilhas, mas chegou na sua própria pátria, o povo não creu nele. E ali, infelizmente, ele não pôde operar. No meio da sua pátria, ele não pôde operar. E muitas das vezes, infelizmente, isso acontece comigo e acontece com você. Quando você ou eu, Jesus quer usar, tem pessoas da nossa família que não vai crer, porque vai olhar e vai dizer: mas não era esse que até esses dias estava desviado? Não era esse que até esses dias estava bebendo? Não era esse que até esses dias estava ali dançando, indo para a festa? Meus irmãos, isso aconteceu com o próprio Jesus. Quem disse que isso não vai acontecer conosco também? Mas a palavra do Senhor diz que Jesus se levantou e se retirou dali. Vocês acham que Jesus não foi fazer maravilhas em outro lugar? Foi, porque isso nunca parou Jesus. Pessoas incrédulas nunca parou a obra do Senhor. Pessoas incrédulas nunca parou Jesus de fazer o que ele veio fazer, que é pregar o arrependimento e salvação do povo. No meio do povo, no meio dos discípulos que ele mesmo escolheu, tinha um incrédulo, que era Tomé. Mas eu vejo isso como uma lição. Jesus deixou isso para nós vermos que mesmo perto dele, vendo o milagre, vendo maravilha, vendo prodígio, vendo libertação, ainda tinha incrédulo. Isso acontece no nosso meio também. Tem pessoas que vai ver Deus usar eu, usar você, mas vão ser incrédulas, porque não vão crer. Porque aconteceu isso com o Rei dos Reis, meus irmãos. Aconteceu isso com o soberano, que é o Senhor Jesus. Quem disse que não aconteceria com nós? Tem uma passagem na Bíblia que eu carrego sempre comigo, quando Jesus diz: um servo não é maior do que o seu Senhor. Nós não somos maiores do que ele. Se ele passou por isso, se duvidaram dele, nós também vamos ser duvidados. A palavra do Senhor diz que quando ele chegou na casa de Jairo, o povo que estava chorando começaram a rir dele, quando ele diz: a menina não está morta, mas ela está dormindo. Riram do Senhor Jesus. Mas o que ele fez? Ele poderia se retirar e sair dali, mas o que ele fez? Ele colocou todo mundo para fora, os incrédulos para lá. Ele trouxe somente consigo Pedro, Tiago e João. Repare que ele não trouxe os 12 discípulos. Repare que no começo era uma multidão. Depois ele chegou na casa de Jairo e tinha alguns que pranteavam. Ele colocou para fora tanto a multidão que andava com ele quanto os que estavam na casa de Jairo. Depois ele trouxe somente Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai. Somente nos que criam no milagre. Como eu e você às vezes quer receber do Senhor se nós não cremos?
Senhor diz que tinha 10 leprosos. Quando chegaram até o Senhor diz, vai e mostra ao sacerdote, porque era costume da época. Eles não foram curados instantaneamente, mas eu imagino pelos olhos da fé que no caminho eles foram curados. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé, porque eles poderiam parar e olhar, por que eu não estou curado como os outros? Porque a cura do Senhor era instantânea. Ele dizia, levanta-te, toma teu leito e anda. E o paralítico de Cafarnaum carregou o seu leito e saiu andando. Ou quando ele dizia para abrir a visão, abria ali instantâneo. Mas os 10 leprosos não. Eles foram curados, imagino eu, no caminho. Porque Jesus disse para eles irem e mostrar ao sacerdote. Imagino eu que no caminho eles foram curados. Isso é fé. Nós temos que ter fé para crer que Deus vai operar. Mas se eu e você não tiver fé, o Senhor não opera. Porque Ele opera no meio daqueles que acreditam nele. É por isso que Ele opera na igreja. Porque na igreja tem que ter aqueles que têm fé. Aqueles que acreditam no sobrenatural. Meus irmãos, se Deus quiser, Ele ressuscita ainda. Mas se tiver incrédulo no nosso meio, como Ele vai fazer os milagres? O Senhor não mudou, meus irmãos. Ele ainda faz e retira os incrédulos do meio daqueles que realmente crê no milagre. Se o Senhor disser, hoje serás curado do câncer, e se você realmente crê e receber e tomar posse, você vai embora com a sua cura. Mas se você se o diabo, meus irmãos, a incredulidade, a dúvida, ela vem do diabo. Se Satanás colocar nos seus ouvidos, será mesmo? Será que eu fui curado? Você não recebe porque duvidou, porque não teve fé. Porque a dúvida, meus irmãos, não vem do Senhor. O Senhor quer que a gente tenha fé e crê que Ele pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz, eu posso todas as coisas, não em mim, não no meu irmão, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Cristo Jesus. O Senhor, Ele não mudou, Ele continua operando do mesmo jeito. Mas tem muitos lugares que Ele deixou de operar por causa da incredulidade do povo que se diz povo dele. E eu fiquei meditando hoje sobre a incredulidade. Como que a pessoa é incrédula? Mas porque ela às vezes não está lendo Bíblia, porque não tem condição. Porque se ler Bíblia, vai ver que se Deus quiser, Ele abre o mar. Vai ver que se Deus quiser, e o homem de Deus for realmente profeta e dizer, caia fogo do céu se eu sou homem de Deus e consuma você, o capitão de 50 e seus 50 soldados, e vai consumir. A palavra do Senhor diz que Deus curou de lepra, que na época não tinha cura. Deus curou de lepra e mostrou para Moisés que ele poderia todas as coisas. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, coloque a sua mão dentro da sua túnica, e ele colocou. Quando Moisés tirou, estava leprosa. Ele disse, coloca de novo, Moisés. E quando ele colocou, estava curado. Todo o poder está na mão dele. Mas aonde tem incredulidade, o Senhor não opera. Aonde estiver dúvida, Ele não opera. É por isso que nós somos um povo separado. O que é separado? É diferente. Diferente dos incrédulos. Meus irmãos, no lugar de incrédulo é os lá fora. É os lá fora que olham para nós aqui dentro e diz, aquele povo é doido. Que vocês acham que as pessoas incrédulas não olharam para Jesus quando Ele disse, Lázaro, sai para fora, e não acharam que era doido? Chamando um homem morto há 4 dias. Mas quem era crente de verdade estava lá crendo que Lázaro ia sair para fora. Nós somos o povo que crê. E nós não podemos ter dúvida do poder do Senhor. Amém? E foi essa passagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade. Irmãos, para quem não sabe, o irmão Karim tem mais de 3 anos, né? Está aqui na igreja do ministério, né? A partir de hoje ela já é uma diaconisa, junto com o esposo, né? O irmão Lucas, que é diácono, né? E Deus, ele é fiel para levantar quem Ele acha que deve levantar, né? A irmã Nara esses dias até comentou lá também com a gente, né? Então Deus está trabalhando as nossas vidas, né? Então Deus está fazendo. E é interessante que tudo que foi falado aqui no início do devocional se confirmou na boca dela. Né? A gente falando de incredulidade, o irmão dele estava aqui, né, irmão dele, de sexta-feira, viu o culto de libertação, como foi forte, né, aquelas pessoas sendo libertas ali, uma criança, né, a mãe da criança sendo liberta, e ali houve um momento
que operou a incredulidade, mas Deus bradou na casa e aquela família foi liberta para a glória de Deus, né? Voltou aquela feitiçaria, aquela macumbaria, e Deus fez uma linda e maravilhosa obra na vida daquela família, né? E a Bíblia se cumpriu mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa fé, o nosso alvo tem que estar debaixo da autoridade dele. Ele disse, não foi o pastor, não foi o bispo, apóstolo, não foi o ministério, placa. Ele disse, em meu nome, diga em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. E se beber alguma coisa mortífera, não vai te causar dano algum. Agora, a igreja que é de Cristo, ela tem que fazer o que ele ordenou. Mas tem igreja por aí que não expulsa os demônios, né? Tem igreja, aí é onde você vai ver a diferença da igreja que tem Cristo da que não tem. Pode ter palavra lá? Pode, né? Pode professar uma fé? Pode. Mas se não tem os sinais, porque os sinais seguirão os que crerem. Crerem quem? Jesus Cristo. É por isso que o nosso ministério, meu irmão, é um ministério de fogo, de poder, de autoridade. É um ministério pentecostal. Porque nós amamos o próximo de tal forma que a gente busca a libertação daqueles que entram por essas portas aí, sejam enclausurados, cativos, pessoas que entram amarradas, né? Algemadas por demônios, vítimas de macumbaria, de bruxaria, feitiçaria, que entram por essas portas e o nome de Jesus, que tem todo o poder e autoridade, que delegou essa autoridade aos seus discípulos, que somos nós, nos deu poder, oh glória, para fazer essas obras. Mas se operar a incredulidade, foi bem claro a ministração da diaconisa Karine, né? Se operou a incredulidade, foi onde houve o questionamento. Por que os discípulos não expulsaram? Por que não expulsaram? Por causa da incredulidade. E Jesus mesmo também disse lá que algumas castas de demônios só são expulsas através de quê? Mas para jejuar e orar tem que crer. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Oh glória! Que bênção, né, irmãos? Culto abençoado esse. Deixa eu louvar o hino para a gente finalizar o chave de ouro, né? Até sentir vontade de louvar. Tem tempo que a gente não louva aqui, né? Mas você que pode ficar de pé, fique em nome de Jesus. Põe aqui para mim o diácono Lucas. Louvar o hino aqui, sentir de Deus de louvar. Ô glória, conecta lá. Pode desconectar a internet aqui para não atrapalhar, né? Santo é o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Ô glória. Que maravilha, né, irmãos? Eu gosto de ver Jesus trabalhar na casa de oração, né? Porque a gente não anda mais por vista, a gente anda por fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oh glória! Santo, santo é o nome do Senhor. Então diga glória a Deus. Diga aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Deixa eu louvar isso aqui. Glória. Eita glória. Oh aleluia. Já conectou ele? Oh glória. Está saindo? Aqui. Não conectou lá não. Aqui, né? Conectou lá não. Pode de novo?
Agora fez um barulhão, né? Oh, glória. Vamos adorar Jesus? Mas não foi, não? Então desliga o seu Bluetooth, por favor. Oh, glória. Santo é o nome do Senhor. Quando se eu tomar uma aguinha, pega lá para mim. Pastor Davi, uma aguinha do seu pai. Em nome de Jesus, né? Desligou? Desligou? Deixa eu ver, agora foi, não foi? Glória a Deus. Ô, glória. Enquanto ele arruma aqui, deixa eu tomar um gole de água. Glória a Deus. Nossa, pregador, beber água bem gelada, misericórdia, né? Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Aí. Eram 10 leprosos, né? 9 recebeu a bênção e foi embora. Vamos adorar? Fecha teus olhos. Se quiser ficar de pé, fica. Se quiser pôr a mão no seu coração, põe. Vamos adorar o Mestre. Jesus, estou aqui, sou dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocar, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insisti em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. A igreja declara: Jesus, estou aqui, sou dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, derrotei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Agora, igreja, desde o dia em que por ele eu fui tocar, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insisti em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por
tudo para te servir, ó meu Senhor. A gente tem que deixar muitas coisas, né, para servir a Deus, né? Oh, glória a Deus! Amém, queridos? Deus é fiel, né? Que coisa boa é servir Jesus, né? Eu amo de verdade, né? A melhor coisa é adorar Jesus Cristo, né? Meu irmão, a gente já passou por tantas adversidades, tantos obstáculos, né? Tantas dificuldades, mas até aqui o amor de Deus nos trouxe, nos protegeu, nos guardou, nos guiou e nos salvou de nós mesmos. Vamos lá. Porque é só Ele para salvar nós de nós mesmos, né? Que Ele venha sempre manifestar o seu poder nos nossos corações, nos nossos pensamentos. E Ele é o Deus galardoador. Ele nos abençoa sempre, porque somos filhos do Altíssimo. Servir a Deus é uma dádiva dos céus. Valorize essa oportunidade. Você recebeu, né? Eu fico feliz, né? Deus pegou até eu de surpresa, viu? Diaconisa Karine, né? Deus falou: levanta ela hoje, derrama uma unção sobre ela, né? Porque está aí, né? Agora, já trabalhando em libertação, expulsando os demônios, que é no nome de Jesus. Então, desceu sobre você uma unção dos céus, o revestimento da parte de Deus, né? Cooperando com a obra do Senhor. Vamos orar para a gente finalizar? Deus seja louvado, né, pela vida do irmão deles, a sua esposa, a sua família, né? Vamos marcar um dia para a gente estar apresentando essa criança, né? Já está com quantos meses o bebê? 2? Vou marcar, que aí você convida a família, se ele sentir de Deus, quiser vir, né? Ouve a palavra de Deus. E ainda a gente apresenta essa criança para a glória do nome de Jesus. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos por mais essa noite. Até aqui o Senhor, meu Pai, não tem o seu braço encolhido para aqueles que te amam, Senhor. O Senhor, meu Pai, é aquilo de mais precioso que nós levamos para os nossos lares, dentro de nós mesmos, por intermédio e intercessão do Espírito Santo de Deus. Deus nos deu uma semana abençoada. Nos guarde, nos livre de todo mal, livre-nos do assalto do roubo, da arma branca, do tiro de revólver, do acidente. Pai, nos livra do AVC, do infarto, da parada cardíaca. Dê vida para o teu servo, tua serva. Nos abençoa, nos dê longevidade, nos dê saúde, Senhor, para continuarmos adorando o nome bendito e santo do teu Filho, ó Deus. Deus, abre as portas para o teu servo, para a tua serva. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, as finanças, meu Pai, dos obreiros, dos dizimistas, dos ofertantes. Não importa o valor, Senhor, que o Senhor venha abençoar, porque na condição de teu servo, pela tua misericórdia, que foi grande demais para comigo, multiplica, Senhor, multiplica na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faz assim com essa mãozinha, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as nossas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus estejam não só hoje em nossas vidas, mas para todos sempre. Que a igreja que vai morar no céu diga amém. Amém. Porque operando Deus, o Senhor é meu pastor, tudo posso, a vitória é nossa. E se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo.
Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo nessa noite. Está terminado em nome de Jesus. Amém?